Bom dia, eu sou a Rosane, eu sou enfermeira do programa Melhor em Casa, do Grupo Hospitalar Conceição. Sou integrante do Grupo de Prevenção e Cuidados a Pacientes com Lesões de Pele, também do Grupo Hospitalar Conceição, e enfermeira teleconsultora do Telesaúde Rio Grande do Sul. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao curso de avaliação e tratamento de feridas para atenção primária, o módulo 2 sobre feridas agudas. Bom, esse módulo, o módulo 2, vai ser dividido em duas partes. A parte 1, né, que seria as feridas agudas, especificamente, né, feridas ocasionadas por trauma e feridas agudas também, mas relacionadas a queimaduras, que será num outro momento. Bom, hoje, então, a gente vai abordar conteúdo sobre avaliação e aspectos gerais das lesões agudas e também vamos trabalhar cuidados de enfermagem. As lesões traumáticas. Então, o que seria uma lesão traumática? É uma ferida em qualquer tecido do corpo causada por um agente vulnerante, capaz de provocar, né, essa lesão. Esse agente possui uma energia para promover alteração na fisiologia desse tecido, através, né, do rompimento da pele, ou não. Né? Então, a gente pode ter uma lesão que foi causada, né, de uma forma traumática, mas nem todos os casos, né, a gente vai ter o rompimento da epiderme. Então, a gravidade, né, dessa lesão vai depender, né, de alguns fatores. Do objeto agressor, da resistência da estrutura envolvida e da importância funcional dessa estrutura. Então, uma lesão, né, no abdômen vai ter, normalmente, uma gravidade maior do que uma lesão numa estrutura como um dedo, né? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração, né, no momento que tu vai avaliar aquela ferida. A classificação das lesões traumáticas, né, pode ser, né, essa classificação ser feita, né, como uma lesão aberta ou uma lesão fechada. A lesão aberta sempre vai decorrer, né, de um trauma intencional ou não, que ocorre, né, após a ruptura da superfície da pele. Aí pode ter ou não exposição de estruturas internas e profundas, como fáscia, tendão e osso. Esse tipo de lesão sempre vai favorecer a entrada de micro-organismos. Então, entra a limpeza, né, adequada e bem feita da lesão. E a lesão fechada é resultante de uma ação mecânica, também direto no órgão afetado, e nesse tipo de ferida não há ruptura da pele. Existe a possibilidade sempre de lesões, né, dessas lesões serem internas. Então, acaba, né, comprometendo, às vezes, órgãos, né, mais profundos. Geralmente, a lesão fechada é ocasionada por uma pancada, um trauma, né, uma batida. A lesão fechada normalmente envolve as quedas, né, agressões, acidentes automobilísticos. Bom, os agentes produtores da lesão traumática. Eles podem ser classificados, né, como agentes mecânicos, químicos ou físicos. Os agentes mecânicos a gente vai abordar hoje. E os agentes químicos e físicos na próxima semana, né, vão ser abordados, que vai envolver um assunto específico que é queimaduras. Bom, os agentes mecânicos, então,
envolve abrasão, um agente cortante, um agente perfurante, a contusão, a laceração, e dentro da laceração está a mordedura de animais. Então, cada um tem uma especificidade que a gente vai ver a seguir. A lesão por abrasão. Bom, normalmente ela também é conhecida como escoriação. É lesão causada por atrito e uma laceração tangencial da pele ao longo de uma superfície rugosa. Então, camadas de tecido são removidos, né, nesse tipo de trauma. São feridas superficiais, normalmente, o que o próprio paciente costuma, às vezes, tratar no domicílio, né, em casa. Às vezes, nem procura um serviço, né, de saúde. Que a gente deve avaliar sempre é a área que foi atingida. Se é uma lesão por escoriação num pé, uma queda, né, de moto, então a gente tem que avaliar assim, pé, tornozelo, tem pouco tecido subcutâneo, né, então mais é pele e estruturas, né, internas. Então, aparentemente, às vezes o paciente acha que não atingiu, né, grandes estruturas. Por isso a gente tem que avaliar junto, né, para ver se não tem exposição óssea ali na área de maléolo, né. Então, qualquer batida, qualquer queda, né, pode lacerar, né, fazer uma abrasão óssea também. Com relação aos cuidados de enfermagem, né, importante a limpeza mecânica, né, no primeiro momento, logo após a lesão acontecer, e usar a cobertura sempre em meio úmido, né, para estimular a granulação e a epitelização logo da ferida. Então, nesse primeiro momento, né, tu pode até fazer a lavagem da lesão com água corrente e sabão neutro, para remover as sujidades, né, e contaminantes da ferida. E após, daí tu faz uma lavagem com solução fisiológica em temperatura ambiente, para não estimular o sangramento da ferida. Nas primeiras 24 horas, então, solução fisiológica em temperatura ambiente. Aí depois, né, pode ser soro moro. Daí tem várias coberturas que tu pode utilizar nesse tipo de ferida, né, que vão ser abordadas num outro momento. As lesões por abrasão também aparecem com frequência nas unidades de saúde, né. Crianças, né, tem muitas quedas de crianças, idosos, tem skatistas também, né, queda no asfalto, motoqueiros também. Então, pode aparecer bastante esse tipo de lesões, né. Bom, as lesões por corte. São produzidas pelo deslizamento de instrumentos sobre a pele. Então, agentes que podem causar esse tipo de ferida são objetos afiados, como faca, né, estiletes, lâmina de barbear, estilhaços de vidro. Essas lesões costumam apresentar bordas regulares, bem nítidas e retilíneas, né, lineares. O fundo é limpo e sempre há o predomínio do comprimento sobre a largura, então, em função de ser normalmente umas feridas lineares. Uma coisa importante é a gravidade da lesão vai depender da profundidade, né, que ela é alcançada. Então, ela pode ser superficial ou então até atingir estruturas, né, importantes, como artérias, veias de grosso calibre e até tendões, né? Então, é importante a gente fazer essa avaliação, né, para ver se a gente pode tratar ali mesmo
na atenção primária ou se tu deve encaminhar o paciente para um serviço terciário, né? Então, os cuidados de enfermagem relacionados, né, a esse tipo de ferida. Em alguns casos, na maioria até dos casos, ela vai permitir um fechamento primário, né? Então, com uma sutura ou então com a aproximação das bordas, né, que tu vai utilizando uma fita, né, adesiva. Vai depender sempre do tamanho do ferimento, da profundidade e da região onde ele se encontra. Então, se é uma ferida em mão, assim, na área de articulação, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma fixação, né, somente com fita. Então, normalmente encaminharia, né, a um serviço terceirizado, né, fazer uma sutura. É importante também uma boa limpeza, né, da ferida, remoção de corpos estranhos, né, que durante a limpeza adequada tu vai remover, né, sujidades e também o tempo decorrido do trauma. Então, para ser feita a sutura, isso aí tem que ser levado em consideração. Algumas feridas vão necessitar de um curativo compressivo, né, em função do sangramento. Então, sempre, né, antes de fazer, né, o fechamento, lavar a ferida com solução fisiológica, em temperatura ambiente, também em função do sangramento. E, se possível, reaproximação das bordas. Se tiver um sangramento que a gente consiga conter, um curativo compressivo. Bom, a lesão punctória ou puntiforme é uma lesão que se caracteriza por um ferimento de extensão pequena, porém ele é profundo. Então, a gravidade desse ferimento é determinada também pela profundidade, pelo tempo ocorrido da ferida, pela forma da lesão e o risco de contaminação desse. Ao realizar os cuidados com o ferimento, então a limpeza deve ser abundante, com solução fisiológica. Caso o ferimento seja sangrante, né, também utilizar o soro em temperatura ambiente, remover corpos estranhos, né, que a gente consiga uma felpa, né, pode ter ocasionado uma felpa de madeira, né, então a gente se visualiza e consegue remover. Essas fotos ali, né, que tem as duas primeiras fotos, a gente tem, né, uns pregos, né, inseridos. Aí, nesse caso, né, a gente não tem que fazer na atenção primária, né? Então, é só encaminhar mesmo o paciente para um serviço terciário, né? Essa remoção não cabe a nós daí. Sempre é uma lesão que tu tem risco, né, para tétano. Então, revisar, né, como é que está a imunidade do paciente, como é que está o esquema vacinal dele. Então, a vacina antitetânica, né, a orientação é a cada 10 anos, né, ser realizada. E, no caso de um acidente, o reforço deve ser recebido até 5 anos, né. Outra lesão é a lesão por contusão. As feridas, né, causadas por contusão normalmente envolvem tecidos, né, subcutâneos e mais profundos. É uma força, né, por uma força não penetrante, né. Então, são ocasionados por agentes mecânicos. Conforme
intensidade, né, da força do agente, as lesões podem variar desde um eritema traumático, equimose, né, hematoma, um edema, até uma ruptura visceral, né? Então, é uma lesão, é um paciente que tu deve acompanhar e visualizar, né, para ver se precisa de um encaminhamento para atenção terciária, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer o acompanhamento ali na unidade básica. Com trauma, muitos vasos sanguíneos pequenos vão se romper e daí ocasionar esse sangramento nos tecidos. Então, isso que vai dar aquela aparência, né, aquela equimose, o hematoma da ferida. Cuidados de enfermagem, então, orientação de aplicação de compressas frias imediatamente, né, para ocasionar uma vasoconstrição e diminuir o extravasamento desse sangue. E após, né, um período de 12, 24 horas, bolsas de água morna, né, para absorção, né, desse sangue, né, exudato ali. Muitas contusões resolvem-se espontaneamente de 1 a 2 semanas. A gente deve sempre atentar, né, para esse edema permanecer e deformidades. Então, normalmente, né, já vai indicar que tem uma fratura, né, encaminhada aí, nesse caso, para atenção terciária. Idosos e pessoas em uso de anticoagulante também têm uma propensão maior para desenvolver, né, esse tipo de lesão, às vezes uma batida, né, que não foi tão importante, mas nesses pacientes, pela fragilidade capilar, eles estão mais suscetíveis a ter essas lesões por contusão. Uma coisa importante, né, que a gente deve atentar é que esses ferimentos normalmente estão envolvidos em casos de violência doméstica. Então, o agressor costuma utilizar as mãos, os pés, para deferir chutes, pontapés ou objetos, né, como cabo de vassoura, barra de ferro, ou então usar superfícies planas como parede, chão, né, para fazer esse tipo de lesão. Então, o profissional deve estar atento, né, para esses casos de violência e de agressão e, através do acolhimento, de uma escuta qualificada dos pacientes, fazer essa abordagem, né, e os encaminhamentos necessários. Bom, outra lesão é a lesão por laceração. A lesão por laceração ocorre por força externa exercida sobre o corpo. Vai dilacerar tanto a pele como tecidos moles. Então, essa ferida tem as bordas irregulares, tem presença de tecido desvitalizado e um dano vascular também perilesional. Então, a laceração pode ocorrer por incisão, tensão ou esmagamento. A incisão, o ferimento normalmente é causado por uma pequena área, né, em contato com o instrumento de borda cortante. Então, um vidro, uma faca, né, sem fio, uma faca rombuda, né, pode ocasionar esse tipo de incisão, que é um pouco diferente daquela lesão, né, por corte, que aquela incisão é linear, né. Então, é uma lâmina afiada. Essa aqui já, quando a lâmina está rombuda. A tensão, esse ferimento é causado por forças de tração na superfície da pele. Então, vai provocar um rasgamento dessa área. Então, às vezes, uma mordida de cachorro pode, né, ter uma área de tensão e fazer aquele rasgamento da pele. O esmagamento
um ferimento causado por grande força que pode atingir diretamente o tecido subcutâneo e até o osso. Então, acidentes, né, de carro, né, atropelamentos, então é bastante comum. Então, acidentes, né, de trabalho com máquinas, né, então esse tipo de paciente pode aparecer, né. E é um caso, né, que também na unidade básica a gente não tem como tratar, né, tem que encaminhar para um serviço terceirizado. Terciário. Tem um risco maior de infecção, por isso exige a limpeza extensa. Em muitos casos, né, de esmagamento, é feito a amputação, né, de membros e extremidades. Bom, e os cuidados envolvidos, né, na lesão por laceração? Então, por ter grande destruição de tecidos, favorece a necrose e a contaminação. A gente tem que acompanhar, né, que pode ter fraturas expostas ou então fraturas fechadas. Nos cuidados com a lesão, a gente tem que controlar o sangramento e proteger, né, a ferida. Vou tomar um gole de café. Onde eu parei? Eles estão avisando que está sem áudio. Ah, tá. Porque eles ficam ansiosos achando que estão sem áudio. Desculpa, eu só tinha fechado aqui para tomar um gole d'água. Bom, então a gente parou ali nos cuidados, né, de enfermagem. Em caso da laceração simples, né, com mínima lesão tecidual, geralmente a limpeza é o suficiente, né? A gente faz uma boa limpeza e coloca um curativo, né, oclusivo em meio úmido. E no caso de ter uma lesão mais profunda, que atinja estruturas como tendões, né, fáscia muscular, aí tu deve encaminhar, né, para um serviço especializado, né. Não cabe daí a atenção primária fazer, né, esse acompanhamento. Depois, com certeza, esses pacientes vão voltar, né, para nós, né. Aí, mas o primeiro atendimento, né, até tu pode fazer uma limpeza da lesão, mas encaminhar para o serviço, né, especializado. Aí depois, né, os curativos subsequentes, aí a gente mantém o acompanhamento na unidade básica. Então, às vezes, uma lesão uma lesão crônica,
em alguns casos, né, já foi uma lesão aguda, né, anteriormente. Então, pacientes, às vezes, né, diabéticos, né, acabam lesionando principalmente o pé, né, uma lesão aguda. Aí tu vai tratar e essa lesão, às vezes, pode demorar meses, né, para fechar. Então, uma lesão aguda acabou se tornando crônica. Então, a evolução, né, é mais lenta nesse tipo de paciente. E a lesão, né, por mordida de animais. Então, as feridas por mordida de animais quase sempre contêm múltiplos micro-organismos. Então, a limpeza exaustiva é importante no primeiro momento, né? Então, para remover o excesso de bactérias, a saliva do animal, né? E então, no primeiro momento, tu até pode lavar com sabão e água corrente. Aí, importante, né? A gente fazer uma anamnese, né? Bem detalhada. E os animais envolvidos nessas mordidas normalmente são cães, gatos, coelhos, camundongos, né, hamster. As mordidas de cães, particularmente, são capazes de provocar lesões mais graves. Nas crianças, as áreas como cabeça, pescoço, face e membros superiores estão mais envolvidas. E a complicação principal, né, é a infecção. Então, os cuidados de enfermagem. Então, o cuidado imediato é lavar, né, a ferida. Durante o atendimento, fazer uma boa anamnese, né, informações do animal, saber detalhes com o dono, né, se é um animal vacinado, as condições de saúde desse animal. Então, o comportamento do animal por uns 10 dias deve ser observado. Se o animal permanecer sadio por 10 dias e não houver suspeita de raiva, né, encerrar o caso. Durante o atendimento, deve-se orientar o paciente ou familiar a notificar, né, o posto caso o animal venha a morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, de forma que se possa realizar as intervenções, né, como a administração de soro, a vacina antirrábica e o prosseguimento do esquema, né, de vacinação. A vacinação antitetânica também, né, nesses casos, pode ser avaliada, né, o esquema vacinal do indivíduo. Também tanto a vacina para a raiva quanto a de tétano deve ser avaliada, uma indicação. E um ponto importante que a gente sempre deve observar é o grau de contaminação das feridas. Então, as feridas traumáticas, algumas vão ser limpas, umas contaminadas, infectadas, normalmente seriam mais as feridas crônicas ou a ferida aguda depois de um certo período. Bom, para que possamos, então, avaliar uma ferida com o intuito de promover as condutas e cuidados necessários, daí a gente sempre tem que avaliar também o grau de contaminação, né? E com isso, né, o grau. Né? Em termos quantitativos, a ferida... me desculpa, eu vou falar primeiro da limpa, né? A lesão limpa,
são lesões em condições assépticas isentas de micro-organismo. Então, uma incisão cirúrgica sem indício de sinais flogísticos. Essa é uma lesão limpa. Então, aquelas realizadas em centro cirúrgico, né? Lesões contaminadas. São essas lesões decorrentes da quebra da técnica séptica ou um ato cirúrgico. Então, tu atende o paciente numa urgência, né? Então, às vezes, tu pode contaminar, né, aquela área ali. São feridas também que foram abertas recentemente e não tem processo infeccioso local. E a ferida infectada é uma ferida colonizada acima de 10/5 unidade formadora de colônia por grama de tecido. Então, abaixo de 10/5, a gente considera como uma lesão colonizada e acima já uma lesão infectada. Então, essa ferida, né, vai ter as reações inflamatórias. Normalmente a gente acompanha mais numa ferida crônica, essas características, né? Sinais, né, inflamatórios, a destruição de tecido, presença de bastante exsudação purulenta, o odor fétido, edema, hiperemia, o aumento de temperatura da pele, perilesão e, com isso, né, os sinais flogísticos, né, que já foram abordados ali. Então, uma ferida aguda pode se tornar uma lesão infectada, né? Então, por isso a gente tem que acompanhar de perto, né, essa evolução. Em termos de avaliação, né, se a ferida está infectada ou não, é contraindicado, então, a coleta de suave. Essa técnica de coleta, né, cultura qualitativa do leito da lesão, sempre pode fornecer um falso positivo, porque a gente vai fazer a cultura superficial, né? Então, tu vai fazer a cultura do exudato e não dos tecidos mais profundos. O exudato sempre vai ter, né, restos celulares, né, bactérias. É indicado para fazer uma avaliação assim mais fidedigna, né, é a técnica de biópsia de tecidos. Então, é o que é indicado para fazer uma avaliação, né, do leito da ferida para ver se tem infecção ou não. Mas daí, normalmente, né, só pelos sinais a gente vai fazer essa avaliação, né, se tem infecção ou não. As feridas às vezes ficam estacionadas, né, não evoluem e tu acaba, né, tendo que instituir, né, com o médico uma conduta com antibiótico de uso sistêmico. Então, mas também as feridas crônicas vão ser abordadas num segundo momento. Bom, a abordagem, né, de hoje foi mais curta, né? Então, no próximo módulo vão ser abordadas queimaduras e a gente tem um período bom agora, em torno dos 45 minutos, se alguém tiver, né, dúvida, quiser comentar, né, ou discutir, né, algum caso que a gente possa, né, ver junto, aí a gente está aberto para questões, né, e para perguntas. Deixa eu só passar aqui as nossas referências.